Meu nome é Bruno Del Rey, você está no Na Trilha com Del Rey. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que me está percorrendo a mente aí. E já vou quebrar os votos de ano novo já, né? Que eu falei que não ia trazer nada que eu estivesse remoendo. Mas eu trouxe. Bom, nada melhor do que votos de começo de ano que você quebra logo no início, né? Mas é o seguinte, tá, gente? Já é a segunda vez já que eu faço uma postagem. E não só nessa postagem, mas em outros momentos eu percebi que há uma necessidade, há uma demanda por posicionamento político institucional. E eu acho bem importante deixar isso claro, tá? Não é que eu ache que a gente não deve se posicionar politicamente, porque eu acho que isso é impossível, né? Eu acho que é perceptível que qualquer coisa que a gente faça é um posicionamento político. Meus vídeos aqui na trilha são um posicionamento político. Só que ele não é um posicionamento político institucionalizado, né? Não é uma demanda que parte de um partido, né? Que parte de uma instituição de educação ou de uma empresa. Parte do pensamento meu crítico, da minha própria vontade de criar um conteúdo que tenha um posicionamento, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu fiz uma postagem brincando com o Felipe Castanhari, né? Eu fiz recentemente lá no Desenhando com Del Rey um vídeo mostrando as minhas artes, né? Minhas artes do Retrospectiva 2022 do Castanhari. E lá eu digo, né, que foi muito legal fazer, mas eu tive como demanda um retrato do Bolsonaro, uma pintura do Bolsonaro, né? E quando eu estava fazendo, eu resolvi gravar. Falei, eu vou gravar porque essa pintura vai ficar legal. E ao mesmo tempo que eu resolvi gravar, eu pensei, tá bom, mas quem é que vai querer ver uma pintura do Bolsonaro, né? E essa coisa começou a aparecer na minha mente como um conteúdo necessário, assim, uma reflexão importante sobre a necessidade do posicionamento político institucionalizado, né? A gente precisa ter cuidado com o que a gente posta, a gente tem que explicar tudo, né? Inclusive até teve um comentário na postagem que eu fiz explicando e até brincando, né, com o Castanhari, falando que eu por conta própria não escolheria fazer um retrato do Bolsonaro jamais. Teve um bolsonarista, eu acho que é bolsonarista, pode ser que não seja, pode ser só uma pessoa que tem afinidade mais com a direita e com o governo do Bolsonaro do que com outra, não necessariamente é bolsonarista, porque tem esses degradês, tá? Não dá pra gente achar que todo mundo é igual, né? A direita toda, pelo menos o que eu vejo assim, ela é bem diversa também, hein? Tem camadas, tem maneiras de pensar, né? E esse rapaz falou, essa pessoa falou na postagem, tem que explicar, né? Você tem que explicar que fez o Bolsonaro, né? Tem que explicar que fez o retrato. Ficou muito bom, mas é necessário explicar que você fez e por que você fez, né? E é verdade, ele tem razão. Ele tem razão porque eu fiz um teste um pouco antes, né? Porque quando eu percebi que isso era uma demanda, eu percebi que era uma conversa, que talvez fosse virar uma reflexão aqui ou em qualquer outro lugar, eu fiz uma provocação para amigos, né, de esquerda, né? Eu mandei uma foto dessa pintura, um print dessa pintura, para amigos de esquerda. E eu fui retalhado. Por fazer um retrato do Bolsonaro. Poxa, mas por que você fez isso, né? A pintura tá legal, mas, né? E até no trabalho também, né? Quando eu estava fazendo o trabalho, teve gente que sentiu necessidade de comentar, de dar a sua opinião acerca da pessoa que eu estava representando. E aí alguns podem dizer, mas é impossível não se posicionar em relação ao Bolsonaro, é impossível não falar nada sobre a representação, né, que nem um dos amigos meus falou, a representação do Bolsonaro sem um posicionamento político. Por que você fez isso? E a verdade é que eu não quero me posicionar politicamente. Principalmente não,
só nessa concepção de política institucional, né? Eu não quero ter o entrave, ter a presilha de ter que me colocar de um lado ou de outro, colaborar com essa polarização. E pode ser chovendo molhado, né? Porque tem muita gente falando disso, e que não dá, é o isentão, né? Você então é o isentão. Não, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu me identifico muito mais com os ideais de esquerda do que com os ideais de direita, tá, gente? Mas é importante dizer que existe um patrulhamento e um medo de que o seu amigo, o seu colega, o artista que você admira, não tenha um posicionamento político institucional. E eu acho isso tremendamente empobrecedor, porque a arte tem que transcender tudo isso para mim, entendeu? Então, eu posso fazer o retrato de quem eu quiser, eu posso desenhar quem eu quiser, eu posso pintar quem eu quiser, porque senão eu estou tolindo a minha participação política, justamente, que não é institucional, que não segue uma cartilha institucional, né? Eu estou participando, eu estou fazendo. E antes de ter uma participação política na defesa do Bolsonaro, eu tenho uma participação política de que eu posso pintar quem eu quiser, entendeu? Esse é meu posicionamento político, e não o posicionamento de que eu acho que o Bolsonaro merece ou não merece um retrato, uma pintura, né? Então eu segui nessa linha e achei que era bom marketear os vídeos que eu fiz pro Dizendo com o Del Rey, usando a figura do Bolsonaro, porque a gente tem que se apropriar mesmo, né? O meio cultural, essa selva midiática, ela é construída com o nosso suor, com o nosso potencial criativo e artístico. Então é justo que eu me aproprie, é justo que eu pegue material e brinque. E aí, uma reflexão interessante, eu tenho amigos, obviamente, e até pessoas que eu não conheço, que fazem, né, retratos e pinturas e tirinhas do Bolsonaro, criticando de esquerda, né, pessoas de esquerda, fazendo críticas e desenhando o Bolsonaro com cara de demônio, com cara de mal, né? Assim como também tem da direita fazendo imagens do Lula de forma pejorativa, né? Ou quando não é pintura, porque nem sempre eu acho pintura de pessoas de direita, mas existem aqueles recortes, esses memes, eles são objetos artísticos também, né? Esse design de internet, esses memes, esse desenho de marketing digital é também arte, porque toca as pessoas, mexe nos íntimos, mexe na cultura humana de modo geral, né? E a gente se sente compelido em compartilhar, em participar de alguma forma. Então são peças artísticas também, né? Mas que eu vinha falando dos amigos que fazem retratos da esquerda, é interessante pensar pelo esse prisma. Vocês já pararam para pensar que vocês são mais afeitos a pintar e desenhar Bolsonaro do que talvez as pessoas de direita? Já pararam para pensar que eu que pintei o Bolsonaro me interesso muito menos pelo Bolsonaro do que vocês? Porque eu não quero participar desse circo. Eu não quero fazer uma pintura de A ou de B politicamente no que se refere à instituição, à cartilha, aos medos e anseios das pessoas. Eu quero promover meu trabalho. Eu quero que a minha arte vá para frente, porque para além dessa arte do retrato, da apropriação cultural que eu fizer, para beneficiar o meu próprio marketing, porque eu tenho o direito de fazer isso, né? Para além disso, eu tenho outras coisas para mostrar que são, na minha opinião, experiências muito mais profundas do que fazer um retrato com competência, seja lá de quem for. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Não necessariamente a nossa participação política institucional é iminente. Não é necessário que eu me posicione. Porque a minha posição política, a posição política que eu acho que é importante, ela já é. São esses vídeos, são a maneira como eu me posiciono, como eu acho importante a educação, como eu acho importante a gente se atentar ao inconsciente, ao autoconhecimento, como é importante a gente criar métodos para não ficar preso em situações destrutivas, mental, espiritualmente e até no trabalho, né? E fazer críticas à nossa área, críticas à nossa classe, como a gente não se une, como a gente se une. Então esse é meu posicionamento político. E não
dizer que eu votei no Lula, ou que eu votei no Bolsonaro, ou refletir aqui o meu desprezo por Lula ou por Bolsonaro, que diferença isso faz, né? No meio da turba, levada pelo medo, né? Levada pelos impulsos exteriores, a se posicionar obrigatoriamente. Isso se estende a instituições também, a estúdios. E aí cai naquela moralidade que eu falava no outro vídeo, eu não lembro agora qual é, mas que eu questionava justamente isso, tem um verniz. Vocês já pararam para pensar que a necessidade de se posicionar em frente a essas causas de minorias, essas causas identitárias, ela mexe no inconsciente de vocês instituições grandes, vocês estúdios, produtoras, agências, empresas? Será que vocês não estão se posicionando usando essa cartilha? Porque essa é uma cartilha institucional. Essa cartilha institucional não está sendo usada, não está no lugar de ser uma pessoa ética, ser um empresário ético, um empresário moralmente engrandecedor para o país, ser realmente importante para a comunidade que você presta serviço e emprega? Será que é por essas pautas, por essas mudanças de vocabulário, por exemplo, também? Então essa é a reflexão que eu queria fazer, gente. Espero ter contribuído. Se você não conhece ainda, vai conhecer o Desenhando com Del Rey. Lá eu posto conteúdo de arte. E me siga também no Bruno Del Rey Arte Instagram, onde você tem todo o meu conteúdo. E lá você pode ter uma apreciação das coisas do Na Trilha e do Desenhando Del Rey ao mesmo tempo, né? Eu vou pôr cortes, eu ponho cortes nos dois. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, por favor, né? Comenta, tá? Eu fiz aqui uma crítica e eu quero, né, saber o que você pensa sobre isso. Valeu? Obrigado aí. Tchau, tchau. Demorou, mas chegou, irmãozinho rosa. Logo, logo tem mais, né? Olha o moirinho aqui, ó.